Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós vamos estudar a aula 92 de língua portuguesa para o 8º ano. Para a aula de hoje, você vai precisar ter em mãos o seu caderno de língua portuguesa, a caneta e o lápis, a borracha e o apontador, para que você faça as anotações referentes ao assunto que iremos estudar. E o assunto a ser estudado hoje é o emprego das classes de palavras. Há algum tempo atrás, ali no 6º, no 7º ano, você estudou as classes de palavras e aqui, agora, nesse momento, a gente vai conhecer o emprego dessas classes gramaticais. Os objetivos para nossa aula, então, conhecer o emprego das classes gramaticais e analisar as palavras no seu aspecto morfológico e sintático. Muito bem. Então, o que é o emprego das classes de palavras? Primeiro, é bom a gente lembrar que na nossa língua portuguesa existe uma divisão que se dá da seguinte forma: nós temos 4 grandes partes de estudo da nossa língua, que é a sintaxe, a fonologia, a semântica e a morfologia. E o que estuda cada uma destas 4 partes importantes dentro da nossa gramática? Bom, a sintaxe, ela estuda a relação entre as palavras dentro das frases. Então, o que é sujeito, o que é predicado, o que é objeto direto, o que é objeto indireto, Então, essa relação sintática. Já a fonologia vai estudar o som das palavras, o som das sílabas, das letras. A semântica é a parte que se dedica ao estudo do significado das palavras, Os múltiplos significados, o que elas significam, a polissemia. Já a morfologia vai estudar as classes de palavras, que na nossa língua são 10 classes de palavras, Você já estudou as classes gramaticais ou também chamada de classes de palavras, O substantivo, o verbo, o adjetivo, o artigo, o pronome e assim por diante. Muito bem. Então, o estudo, sobre o emprego das classes gramaticais, ele consiste justamente em analisar as palavras no aspecto morfológico e também no aspecto sintático. Então, conhecendo a classe gramatical da palavra, você também vai conhecer quais são os possíveis empregos dessa classe gramatical, Que função sintática ela pode ter? Ela pode ter a função de sujeito, de núcleo do sujeito, ela pode ter a função de um objeto, ela pode ter a função de um adjunto. Então, aí seria a parte sintática, E aí vem o que a gente chama, então, de análise morfossintática, que é justamente a junção, tanto da morfologia quanto da sintaxe, e que vai estudar, então, a relação existente entre as classes gramaticais, que estão presentes na oração, com suas respectivas funções sintáticas. Então, é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. Muito bem, a gente vai começar aqui agora observando alguns exemplos, tá? Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse exemplo que eu trouxe. Temos aqui a oração, Aí, nessa oração, a professora colocou na parte aqui de cima, que é essa parte que eu destaquei de cor verde, são as classes gramaticais, ou seja, o aspecto morfológico das palavras. E nessa linha aqui de baixo, a professora colocou de cor azul as funções sintáticas, ou seja, o aspecto sintático das palavras dessa oração aqui de cima. Então, nós temos: as minhas 2 camisetas novas desapareceram misteriosamente do armário.
Primeiro a gente vai começar fazendo a divisão, né, em sujeito e predicado, porque a gente sabe que são as duas principais partes, né, que constituem uma oração. Então, tá aqui o verbo, né? Vocês sabem que tudo gira em torno do verbo. Então, o verbo é desapareceram. O que desapareceu misteriosamente do armário, né? Pergunta que eu faço para o verbo me revela o sujeito da oração. Então, as minhas duas camisetas novas é o sujeito desta oração. E do verbo até o final é o predicado, né? Então, desapareceram misteriosamente do armário é o predicado. Mas aí a professora também já classificou o sujeito, que vocês já conhecem essa classificação, e eu também já classifiquei o predicado, que a gente já estudou também, né, os tipos de predicado. Então, por que é um sujeito simples? Porque apresenta um único núcleo. Então, de todas essas palavras aqui que compõem o sujeito da oração, tem uma palavra que é o núcleo, que é a palavra mais significativa, né, deste sujeito, e que é a palavra camisetas, tá? Então, um núcleo, sujeito simples. Por que o predicado eu classifiquei como um predicado verbal? Porque eu tenho um verbo de ação, né? Um verbo significativo ou ainda um verbo chamado de nocional, que é o verbo desapareceram. Esse tipo de verbo, né? Eu tenho predicado verbal. Muito bem. Então, feita a divisão, né, da oração em sujeito e predicado, agora a gente vai partir então para a análise morfológica das palavras. A gente precisa classificar essas palavras quanto à sua classe gramatical, né? Então, morfologicamente, a que classe gramatical que pertence cada uma das palavras da oração. Começando com o as. As é um artigo, né? Um artigo definido. Minhas é um pronome possessivo. Duas é um numeral. Camisetas é um substantivo. Novas é um adjetivo. Desapareceram é o verbo, que eu já classifiquei como intransitivo. Lembra que nós estudamos lá mais no início do ano, nós estudamos a transitividade verbal, né? Verbo transitivo, verbo intransitivo. Por que este é um verbo intransitivo? Porque ele não necessita de complemento obrigatoriamente, né? Eu poderia parar no verbo. As minhas duas camisetas novas desapareceram. E a frase faria sentido, né? Então, ele não necessita do complemento, por isso ele é intransitivo. Misteriosamente, um advérbio. O do é uma preposição, né, da junção de de mais o, preposição do. E armário é um substantivo. Muito bem. Então, aqui a gente fez o quê? A gente analisou morfologicamente cada palavra da oração, atribuindo a classe gramatical de cada palavra. Ok. Agora, na linha de baixo, seguindo aqui as flechinhas, né? Então, aqui, ó, do artigo, né? Segue a flechinha aqui para baixo. A mesma coisa aqui do pronome, do numeral, do substantivo, do adjetivo e assim por diante. Por quê? Porque essas flechinhas de azul são as funções sintáticas que estas palavras desempenham dentro da oração. Então, agora a gente vai analisar isso do ponto de vista sintático. Então, o as, que é um artigo, ele desempenha a função de adjunto adnominal. Nós já estudamos o adjunto adnominal, né? Teve aula lá específica falando sobre isso. Minhas também é um adjunto adnominal. Então, a classe gramatical é um pronome, mas a função sintática é adjunto adnominal. E a mesma coisa o duas, que é numeral. Também é um adjunto adnominal, né? Lembrem que o adjunto adnominal é
o termo colocado junto de um substantivo. Então, as minhas duas, que são adjuntos adnominais, referem-se a camisetas, que é o substantivo, né? Assim como novas, que é o adjetivo, e que também tem função sintática de adjunto adnominal, né? Então, se referem a este nome que é camisetas. Muito bem. Camisetas, que é o substantivo, qual é a função sintática ali? É o núcleo do sujeito. Lembra que quando eu expliquei aqui em cima a divisão de sujeito e predicado, eu falei para vocês que o sujeito, né, ele é formado então por estas 5 palavras, mas que estas 5 palavras que compõem o sujeito tem uma palavra que é a mais importante, que é a principal, e por isso a gente então chama de núcleo. Então, o núcleo é camisetas, né? Núcleo do sujeito, essa é a função sintática. O verbo intransitivo desapareceram, ele é o núcleo do predicado. Quando eu tenho um predicado verbal, o verbo sempre será o núcleo do predicado. Então, é a função sintática do verbo intransitivo. Misteriosamente, que é advérbio, é um adjunto adverbial, né? Assim como o adjunto adnominal, ele acompanha um nome, o adjunto adverbial, ele acompanha um verbo, né? Veja que ele está aqui modificando o sentido do verbo. O do, que é a preposição, mais o armário, que é substantivo, né? Então, os dois juntos, do armário, também tem função sintática de adjunto adverbial, ok? Então, olha só, o primeiro passo é a gente dar a classificação morfológica, né? A classe gramatical de cada palavra. E depois analisar sintaticamente que função que estas palavras desempenham dentro da oração. Ok, pessoal? Muito bem, vamos lá para mais um exemplo. Antônio e Maria deram-me um vaso de cristal. Tenho aqui a oração. Primeiro passo, eu vou dividir essa oração em sujeito e predicado, né, que são as duas partes fundamentais da oração, pegando como ponto de partida sempre o verbo, né, para eu começar a fazer qualquer tipo de análise morfológica ou sintática, principalmente a sintática, eu vou partir do verbo, né? Então, deram. Quem deu-me um vaso de cristal? Antônio e Maria. Então, respondendo a essa pergunta que eu fiz para o verbo, Antônio e Maria são o sujeito da oração, tá? Que eu já classifiquei como sendo um sujeito composto. Relembrando, então, sujeito composto é aquele que possui 2 ou mais núcleos. Quais são os núcleos aqui? Antônio e Maria. Porque nesse sujeito, as duas palavras elas são significativas, né? As duas são importantes, então eu tenho 2 núcleos. Predicado verbal, por quê? Porque eu tenho novamente um verbo de ação, um verbo significativo, um verbo nocional, né? Que pressupõe uma ação. Por isso, predicado verbal. Ok. Agora vamos à análise morfológica das palavras. Então, primeiro, o aspecto morfológico, as classes gramaticais. Antônio é um substantivo, né? Um nome próprio. O e é uma conjunção e a Maria também um substantivo próprio. O deram é um verbo transitivo direto e indireto. Lembra quando a gente estudou a transitividade verbal, que a professora usava bastante essas siglas, né? VI, VTD, VTDI, VTI, né? Então, lembra lá da transitividade verbal. Deram é transitivo, porque ele necessita de complemento. Eu não posso parar ali no Antônio e Maria deram. Deram o quê? Para quem? Certo? Então, pressupõe
dois complementos verbais, por isso ele é direto e indireto. Porque um complemento verbal vai ser um objeto direto e o outro complemento verbal vai ser um objeto indireto. Muito bem. O me é pronome, né? Pronome oblíquo. É artigo indefinido. O vaso é substantivo. O de é preposição e cristal é um substantivo. Muito bem. Juntando a preposição mais o substantivo, eu tenho o que a gente chama de locução adjetiva. Então, de cristal é uma locução adjetiva. Muito bem. Então, analisamos aqui morfologicamente cada palavra. Agora, vamos à análise sintática, que são aqui as flechinhas azuis, né? Então, acompanhando aqui, ó. Antônio, que é o substantivo, ele é núcleo do sujeito. Da mesma forma, Maria. Maria também é substantivo, está exercendo a função ali de núcleo do sujeito, né? Os dois são núcleos, por isso que esse sujeito é composto. Deram, que é o verbo transitivo indireto, ele é o núcleo do predicado, porque, novamente, eu vou frisar essa informação. Predicado verbal, o núcleo é o verbo, certo? Então, o verbo é o núcleo do predicado. O me, que é o pronome, olha só, seguindo a flechinha, qual é a função sintática do me? É o objeto indireto. Por que, gente, que esse pronome oblíquo exerce função sintática de objeto indireto? Porque o Antônio e a Maria deram para mim. Olha lá a preposição para, né? Para mim. Deram para quem? Um vaso de cristal. Para mim. Então, é o complemento objeto indireto do verbo deram, né? Que a gente troca pelo pronome oblíquo me, que é um pronome de primeira pessoa, né? Deram para mim, deram me. O que é artigo, exerce função de adjunto adnominal. De qual nome? Do nome vaso, né? Do substantivo vaso. Por isso ele é o adjunto adnominal. O vaso, que é o substantivo, ele é o núcleo do objeto direto. Por quê, gente? Porque o Antônio e a Maria deram o que para mim? Um vaso de cristal. Um vaso de cristal é o complemento objeto do verbo deram. Por isso que vaso é o núcleo do objeto direto, né? Esse complemento verbal. Muito bem. E de cristal, que é a locução adjetiva, ela exerce função sintática também de adjunto adnominal, né? Do nome vaso. Tanto um quanto de cristal estão ali em torno do substantivo vaso, né? Especificando melhor esse substantivo, qualificando este substantivo. Então, do adjunto adnominal, né? Então, o adjunto mais o núcleo do objeto direto mais o adjunto adnominal é o objeto direto. Então, um vaso de cristal, né? Como eu já havia mencionado aí para vocês. Um vaso de cristal é o objeto direto que complementa diretamente o verbo deram, ok? Muito bem, então olha só. Aqui em cima, flechinhas verdes, aspecto morfológico. Aqui embaixo, flechinhas azuis, o aspecto sintático de cada termo da oração. Muito bem, então, ó, nesses exemplos que a professora deu aí para vocês, a gente pôde perceber que substantivo e verbo são as classes gramaticais responsáveis pela estrutura básica de toda a oração, tá? Por que eles são estrutura básica de toda a oração? Porque tanto o substantivo quanto o verbo, eles são os núcleos
dos seus termos essenciais. Então, o substantivo é o núcleo do sujeito, que é um termo essencial da oração, e o verbo é o núcleo do predicado, que também é um termo essencial da oração, tá? As classes gramaticais que representam as outras funções sintáticas, elas também, de alguma forma, elas se relacionam ou com o substantivo ou com o verbo, né? É o caso ali dos adjuntos. Então, de alguma forma, elas estão sim relacionadas ou a um ou a outro. A morfologia, ela estuda as palavras isoladamente, né? Dividindo essas palavras em classes de palavras, que também são conhecidas como classes gramaticais. Só relembrando vocês, então, que nós temos 10 classes gramaticais. O artigo, o advérbio, o adjetivo, a conjunção, a interjeição, o numeral, o pronome, a preposição, o substantivo e o verbo. E cada uma dessas classes de palavras, ela vai ter uma função específica dentro da oração, né? E essa função, então, é o que a gente chama de aspecto sintático ou função sintática. Muito bem, pessoal, paramos aqui, né, nessa primeira etapa. Agora vai lá para os exercícios, praticar as atividades para fixação deste conteúdo. Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!